meus queridos irmãos, eu me chamo Milena, sou missionária do Projeto Radical Amazônia e tenho atuado há 4 anos em uma comunidade ribeirinha chamada Punã. Uma das estratégias de trabalho que nós temos tido na comunidade do Punã tem sido as aulas de balé. O projeto de balé se iniciou no ano de 2020 com o intuito de alcançar mais meninas e assim nos dando a oportunidade de caminhar em um relacionamento discipulador com cada uma delas. Com o passar do ano, nós começamos a enxergar que de fato aquelas meninas estavam compreendendo a verdade do Evangelho e que essas poderiam ser instrumentos de Deus também para anunciar essa verdade a outras pessoas. Então começamos a sonhar com o festival de dança, onde elas poderiam dançar e se expressar a verdade que elas estavam compreendendo sobre o caminho, a verdade e a vida em Cristo Jesus. Então aconteceu o primeiro festival de dança em dezembro de 2020, ali na comunidade do Punã. Mais de 100 pessoas estavam ali reunidas em uma noite muito especial e puderam ouvir a história sobre o nascimento de Jesus Cristo. Enxergamos então que essa ferramenta estava de fato sendo direcionada por Deus para aquele trabalho e no ano de 2021 nós continuamos a investir no projeto de balé. Mais meninas passaram a caminhar conosco e se aproximarem de nós e cada uma delas puderam também participar dos nossos encontros e discipulados. Então, em dezembro de 2021, aconteceu ali também o segundo festival de dança, onde muitas meninas anunciaram por meio da sua dança que apenas em Cristo Jesus nós temos a vida. Por isso eu quero te desafiar a continuar a investir no campo missionário, a continuar a orar por mais estratégias e a continuar a anunciar aí onde você está também, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Que Deus te abençoe, um forte abraço. Que bom que você está aqui, que bom que podemos nos encontrar mais uma vez para juntos nos unirmos em oração e meditarmos na palavra de Deus. Que esse tempo fortaleça a sua fé, renove o seu amor a Cristo Jesus. Eu quero, antes de tudo, lembrar daquela agenda de oração. O primeiro motivo de oração nesses dias tem sido pelas eleições do nosso país. Dia 30 de outubro, das 8 às 17 horas, vamos voltar às urnas para eleger o presidente e o vice do Brasil e o governador e seu vice do estado de São Paulo. Ore a Deus, informe-se, faça isso com responsabilidade, é uma liberdade, é um privilégio que nós temos. Então façamos isso de maneira organizada, de maneira responsável, exercendo a nossa cidadania. O segundo motivo que nós temos de oração na nossa agenda são os enfermos. E nós temos concentrado as nossas orações pela vida de alguns irmãos, nossos queridos aqui da nossa igreja. A irmã Karen e toda a sua família, a irmã Vera Ricoboni, a irmã Suelen e a Maria Fernanda, que ainda nem nasceu, mas carece das nossas orações. Lembrando sempre que as orações são dirigidas para aquele que precisa deste toque, dessa cura que vem de Deus, seja de maneira milagrosa, seja através dos meios, que Deus traga a bênção, traga a cura para cada um deles, que Deus ministre paz no coração de cada familiar que está envolvido com isso, que Deus dê força física, vigor físico para aqueles que precisam cuidar desses irmãos que estão no momento de enfermidade. Então, nosso compromisso de oração, de sermos companheiros e sustentadores em oração na vida destes irmãos e destas famílias. O terceiro motivo é a nossa ação evangelística. Você vai lembrar que o evangelho, no livro de Atos dos Apóstolos, você encontra, por exemplo, Pedro pregando o primeiro sermão, muitas pessoas se convertem, mas isso não aconteceu todos os dias. Então, todos os dias, cada um de nós é uma testemunha de Jesus aonde estiver, seja em casa, seja na vizinhança, seja na escola, no trabalho, onde você está. Você é discípulo de Jesus, uma testemunha do Cristo vivo, é sal e luz da terra. Mas em alguns momentos passamos por esta experiência que o apóstolo Pedro viveu ali em Atos, no capítulo 2, quando pregou para uma multidão. Então nós vamos ter essa concentração, este esforço evangelístico de contatar pessoas, de levar a palavra do evangelho para essas pessoas. Então dia 2 de novembro, dia de finados, a partir das 9 horas, a nossa igreja, você que tem este fervor evangelístico no coração, especialmente, nós vamos nos encontrar
para irmos até o cemitério São Pedro, ali na Vila Alpina, para distribuirmos a palavra de Deus, para darmos uma palavra de amor, de consolo, de conforto para aqueles que estão enlutados, que estarão ali naquela ocasião. Então você é convidado a participar disso. Você faz contato com o irmão Amaury Monteiro, ele é o nosso coordenador desta área e ele vai nos liderar neste esforço evangelístico, nesta ação evangelística da nossa igreja. Então participe. Você só precisa falar do Evangelho de Cristo Jesus e testemunhar aquilo que Cristo é para você, aquilo que Cristo tem feito na sua vida. Te aguardamos lá. Vamos orar por esses 3 motivos? Deus querido, nós te pedimos mais uma vez. Ó Deus, tem misericórdia da nossa nação, olha para a nossa nação, ó Deus, e concede-nos, ó Deus, que tenhamos líderes que possam cuidar do povo com ciência, com sabedoria. Nós te pedimos, ó Deus, misericórdia para essas eleições. Que haja paz em nosso país e que possamos unidos caminhar na direção de construir sempre um futuro melhor para as próximas gerações. Ó Deus, nós também te pedimos por estes irmãos que nos lembramos aqui, por cada familiar também, ó Deus, que precisa cuidar, que está envolvido, que se preocupa com o momento difícil, o momento de enfermidade que passam esses irmãos. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor cuide, que o Senhor coloque as tuas mãos curadoras, que o Senhor haja, ó Deus, através dos meios, ó Deus, para abençoar estas vidas. Nos lembramos de maneira especial da irmã Karen Molassinai, da irmã Vera Ricoboni, da irmã Sueli Matos, da Maria Fernando, ó Deus, e de cada familiar, pai, mãe, marido, esposa, filhos, tios. Ó Deus querido, cuida de cada um. Avós, ó Deus, para que eles também sejam envolvidos com a tua paz, com a tua graça sobre a vida deles. Ó Deus querido, nós também te pedimos. A tua igreja se esforça neste instante para cumprir a tua ordem de ir fazer discípulos de Cristo Jesus. Ó Deus, vai à frente e abençoa-nos. Prepara os corações que haverão de receber esta palavra, que haverão de receber, ó Deus, o testemunho, que os seus corações possam ser aquecidos pela tua palavra, que os seus olhos possam ser desvendados ao teu evangelho. Usa-nos, ó Deus, dá-nos o privilégio de sermos instrumentos teus e de participar da tua ação em busca do ser humano perdido. Nós te pedimos isso e desde já te agradecemos por tudo que o Senhor vai fazer, no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Deus. Prepara o teu coração para meditação, para participarmos deste tempo de comunhão na presença do Senhor. Que Deus te abençoe. Você me ama? Depois de terem se alimentado, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: alimente meus cordeiros. Então perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: toma conta das minhas ovelhas. Jesus perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou aborrecido por ele ter perguntado a terceira vez: você me ama? Então respondeu: Senhor, tu sabes tudo, e tu sabes que te amo. Jesus disse: alimente minhas ovelhas. Vou dizer uma verdade. Quando você era jovem, vestia-se e ia aonde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos enquanto outra pessoa irá vesti-lo e levá-lo para onde você não quer ir. Ele disse isso para indicar o tipo de morte pela qual Pedro iria glorificar a Deus. Em seguida ordenou: siga-me. Graça manifesta. É assim que nós gostaríamos de pensar nesse nosso encontro mais uma vez sobre a graça de Cristo sobre a nossa vida. Aqueles momentos em que nós experimentamos de uma maneira tão concreta, tão objetiva, este cuidado de Deus sobre a nossa vida, que passamos a ser capazes de compartilhar de maneira objetiva como foi que a experimentamos, como foi que ela nos alcançou,
como foi que ela pode também alcançar outras pessoas. Eu tenho uma música de minha preferência que me ajuda em muitos momentos ao longo da vida. Ela é muito antiga, naturalmente, mas ela diz assim: de vez em quando sou levado a me abater, momentos maus, difíceis para valer. Parece que eu vou perecer no mar, nada mais querer, simplesmente ir, mas sem saber. Momentos maus, difíceis para valer. A vida se esvai, até tudo se misturar, tudo perder valor, nada mais fazer sentido para mim. Ainda bem que em meio às minhas trevas vejo a luz. Nestas horas mais difíceis sinto Cristo me enxugando o rosto, motivando-me outra vez a seguir em frente, sem olhar para trás. Depois do temporal, melhor posso sentir que a graça do Senhor é tal. Quem poderá comprar? Quem poderá medir? Só em Jesus eu posso achar. Este escritor, este autor, ele fala destes momentos maus, difíceis, tão difíceis. Parece que eu estou num temporal, que eu estou perdido, os meus sentimentos estão tão misturados, eu não tenho controle sobre os meus próprios sentimentos. É nestes momentos mais difíceis que Cristo parece se encostar em nós, de maneira mais concreta, de maneira mais perceptível, e nós encontramos então o seu cuidado, a sua palavra, o seu consolo, a direção, e aí nós podemos então caminhar, sair deste temporal, sair deste momento mau, sair destes tempos difíceis, sair deste tempo que os nossos sentimentos estão em conflito, queremos desistir, e Cristo vem nos motivar a permanecer firmes, a manter a fé firme, a manter o amor ativado, aquecido. Pense naquelas pessoas que andaram com Cristo. Eu queria aqui separar apenas 4 exemplos para nós pensarmos de como esta graça se torna concreta em nossa vida. Eu sempre trago na memória aqueles 2 discípulos que estavam no caminho de Emaús depois que Cristo havia ressuscitado. Ele já havia sido crucificado naturalmente, morreu, ressuscitou, eles não sabiam disso, estavam indo embora de Jerusalém e a mente deles tinham sentimentos conflituosos. Eles falam, quando Jesus se aproxima deles, começa a caminhar com eles, eles falam: olha, nós tínhamos a esperança de que ele libertaria Israel, mas já faz 3 dias que ele está morto, 4 dias que ele está morto, e agora o que nós vamos fazer, não é, sem esta esperança? A nossa esperança foi frustrada. E é interessante como Jesus faz questão de caminhar ao lado destes 2 discípulos para abrir-lhes o entendimento, para que aquela tristeza que havia tomado o coração deles, aquela falta de esperança que dominava a sua conversa, o seu diálogo, possa ser tomado da alegria da ressurreição. Cristo apareceu a nós, o nosso coração passou a arder, a desesperança, as dúvidas, a tristeza foi tomada por um coração que ardia diante das verdades que Jesus começava a compartilhar com eles. Isto é a graça de Cristo, a graça que vem ao encontro de 2 discípulos que nós sequer sabíamos, eram discípulos anônimos, eles são citados apenas neste instante, mas Cristo vem ao encontro da necessidade daqueles 2 anônimos, praticamente. Depois nós vamos saber que um deles é Cleopas. Mas até aquele instante eles não são citados, mas a graça de Cristo, o cuidado de Cristo, o favor imerecido de Cristo vai ao encontro de todos, inclusive daqueles que estão vivendo no anonimato, que parece que estão invisíveis no meio da história, no meio da sociedade. A graça é este favor imerecido. Não olha para as pessoas que merecem, ela simplesmente transborda sobre a vida daqueles que necessitam dela. Outro discípulo que nós podemos pensar que precisava profundamente da manifestação da graça de Deus em sua vida é Tomé. A Bíblia nos conta que na primeira vez que Jesus apareceu aos seus apóstolos, Tomé não estava junto com eles. E depois de ouvir que Jesus havia aparecido, ele disse que se ele não pudesse tocar nas feridas do Senhor, não pudesse vê-lo, ele não creria.
Aí você imagina que ele passa uma semana ouvindo os seus companheiros do colégio apostólico, dizendo assim, olha, nós vimos, é certeza que ele está vivo, e Tomé, no íntimo do seu coração, insistia nesta verdade. Eu preciso vê-lo, eu preciso crer nisso. E ele, então, tem no encontro seguinte a presença do Senhor, se dirigindo especificamente a ele, dizendo para que ele seja crente, incentivando-o a crer, porque você viu, você creu, Tomé, bem-aventurados são os que creram sem ter ouvido, e você então percebe que Jesus vem ao encontro da necessidade de Tomé. Jesus o envolve e o tira do seu temporal, dos seus sentimentos conflituosos, da sua incredulidade, da sua dificuldade de crer. É assim que Jesus cuida dos seus discípulos. Um outro exemplo que já foi lido nesse encontro é o próprio Pedro, o grande líder dos apóstolos, está desanimado, está entristecido, está decepcionado consigo mesmo, ama a Jesus, mas percebe que o seu amor é insuficiente porque ele o traiu, ele parece que se sente incapaz, imerecedor de continuar sendo um discípulo de Jesus, é por isso que ele volta ao mar e Jesus aparece para tocar a vida de Pedro, para que os seus sentimentos conflituosos, para que as suas dúvidas, para que esse sentimento de que não merece ser discípulo de Jesus seja retirado do seu coração e ele é incentivado a pastorear as ovelhas de Jesus. Pedro, vamos caminhar em frente. Se você me ama, vamos caminhar para frente. É assim que a graça de Jesus se manifesta de maneira muito específica para Pedro. Eu vim aqui, Pedro, para te restaurar. Eu vim aqui, Pedro, para que a gente possa caminhar para frente. Um outro discípulo de Jesus, o apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, fala sobre a graça de Cristo, naquele momento em que ele diz que ele enfrentou o espinho na carne, o mensageiro de Satanás, que o esbofeteava. Que experiência dura, difícil, que ele diz, olha, eu fui orar a Cristo, eu fui buscar respostas, eu queria solução para esta questão, mas o que solucionou a minha vida, o que trouxe tranquilidade para o meu coração, o que fez com que a minha mente pudesse ficar tranquila, concentrada, e eu pudesse caminhar para frente com outro sentimento em minha vida, foi que Cristo disse que a graça dele era suficiente para mim, que a graça dele bastava para a situação que eu estava enfrentando. E por isso, o meu sentimento de tristeza, de revolta, de luta contra este espinho na carne passou a ser um sentimento diferente, no qual ele diz, eu passei a me alegrar nas minhas lutas, nas minhas dificuldades, porque eu percebi que quando eu estou nesse momento mal, difícil para valer, a graça de Cristo é suficiente para a minha vida. Eu passei a me alegrar por isso, porque eu consigo experimentar a graça de Cristo em minha vida. É assim que a graça, ela é manifesta. A graça é algo concreto em nossa vida. A graça é algo que vem ao encontro da necessidade que temos, dos momentos mais difíceis. Cristo se faz presente e real na nossa vida. Não duvide disso. Peça isso. Faça como Paulo, eu orei 3 vezes até que Cristo respondeu para mim. Faça como Tomé, eu preciso da sua manifestação na minha vida, eu preciso experimentar isso de maneira concreta. Busque a Cristo e experimente o cuidado que Cristo tem na sua vida, como foi ao encontro da necessidade daqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, como foi ao encontro da necessidade de Tomé, como foi ao encontro da necessidade de Pedro, como foi ao encontro da necessidade de Paulo. Ele também, a graça de Cristo, também virá ao encontro da sua necessidade, para tirar você deste temporal, deste momento mau, motivando você, modificando os seus sentimentos, a confusão no seu coração e na sua mente serão substituídos pela paz de Cristo. E isto é a graça de Cristo se manifestando sobre a sua vida. Eu quero incentivar você a trazer à sua memória um tempo em que você passou por um momento descrito dessa maneira, como um temporal,
um momento difícil para valer, um momento em que os seus sentimentos estavam em tanto conflito, que somente a manifestação de Cristo pôde te ajudar a sair daquele momento. Você foi tomado por paz no seu coração. Eu quero incentivar você que está passando por este momento, que entende que a sua vida está num temporal, que tem os seus sentimentos conflituosos, que você busque a Deus, para que a graça de Deus venha ao teu encontro, para que Jesus se manifeste de uma maneira muito concreta ao seu lado, te ajudando neste momento difícil, te incentivando a sair com o seu poder deste momento difícil. Vamos orar? Deus querido, nós te agradecemos o privilégio de conhecer a tua graça. E nós te pedimos nesta hora, Deus, que a tua graça nos alcance e vença, ó Deus, os nossos conflitos interiores. Que nos ajude, ó Deus, neste tempo de aflição, nesse tempo em que sentimos um temporal na nossa vida. Que a tua graça se manifeste sobre a nossa vida, trazendo paz ao nosso coração, trazendo novo ânimo, trazendo novos sentimentos. Nós te agradecemos porque sabemos que o Senhor nos ouve e virá ao encontro de cada necessidade. E desde já te agradecemos no nome precioso de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que a graça de Cristo te alcance onde você está e até o nosso próximo encontro. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas.
confiamos em teu infinito amor.